Você está ouvindo. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alberto Magno Oliveira. Tudo bem, Alberto? Vamos chegando. Vamos lá. Digam se estão ouvindo bem. A imagem está boa, o áudio está bom. Só para conferir antes de começar a falar. Quem mais está ao vivo, coloca ali no chat para gente, se apresenta, diz o seu nome e vão avisando para gente se a imagem, Pronto. se a imagem está ok e se o áudio está ok. Tá ok. Tudo certo. Tudo certo? Aqui eu abri e funcionou. Então vamos lá, Lena. Vamos lá. Comecem. Então, pessoal, o tema da nossa live de hoje é a emissão Quantec Pro, né? O que é essa emissão Quantec Pro? É uma tecnologia que nós conhecemos quando nós fomos no curso do Dr. Laer Ribeiro, que é uma grande referência para nós. E esse equipamento é o equipamento, a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, tá? É uma tecnologia que emite frequências à distância para uma pessoa, para um animal, para uma fazenda, para uma residência, enfim. E emite frequências para melhorar a saúde, para melhorar a proteção, para melhorar a prosperidade, para melhorar relacionamentos e para melhorar a vida de uma forma geral. Então, essa tecnologia, a gente usa ela, né? A princípio, o Anderson adquiriu essa tecnologia para a gente melhorar a qualidade da energia que vai entrar na caixa orgânica, tá? Mas essa tecnologia ela foi criada para fazer tratamentos frequenciais para pessoas. E eu, como sou terapeuta, né, quando essa tecnologia chegou para a gente, eu, com aquela Ferrari ali na minha frente, falei: vou começar a usar agora mesmo. E fiz, então, pacotes de frequências para mim, para o Anderson, para as nossas filhas, para minha mãe, para minha irmã, para minha sogra, para o meu sogro, para amigos, e a gente foi tendo resultados assim maravilhosos. E aí eu passei a utilizar essa ferramenta nos meus atendimentos como terapeuta, né? Que eu trabalho com terapias. E os resultados têm sido incríveis. E então hoje eu estou fazendo essa live para contar mais para vocês, né, sobre essa atividade que a gente também faz em paralelo com a caixa orgânica. Não sei se alguém já tem alguma dúvida, vamos lá. Vamos tirar as dúvidas também ou não? Só vai falar? Eu não vou, eu não sei se vai dar tempo de tirar as dúvidas, porque hoje a nossa live vai ter 1 hora de duração, tá, pessoal? Às 9h20 a gente precisa interromper isso aí. Também porque vai ter jogo do Brasil hoje, provavelmente muita gente vai querer parar. Mas vamos lá, vamos agradecer aí aos participantes, ao Alberto, André Luiz, o JB, Ângelo Lima, o de Brasília, né? O JB, Marcelo Souza do Rio. É top, JB, é top. Então, o que a gente tem para falar disso, né? A história que me fez comprar esse equipamento, além de ser indicação do Dr. Leir Ribeiro, a gente queria melhorar a energia da caixa orgânica. Quem não conhece essa história, eu vou tentar reexplicar rapidamente. Então, a gente melhorou a parte física da caixa orgânica, madeira, chapas, algodão, montagens, encaixes, não sei o quê. Quando não dava mais para melhorar a parte física, a gente tentou a parte energética. E a gente foi tentando... Estou engasgando. Várias coisas. E a radiônica foi a coisa... A solução, a alternativa que mais resultou, né? Que a gente sentiu que tinha alguma coisa ali. E a gente daí foi evoluindo nos equipamentos até chegar no Quantec, que é o equipamento de radiônica automatizado. O que ele faz? Ele tem um software, praticamente quase uma inteligência artificial. Esse equipamento já tem hoje 30 anos que ele existe e é vendido no mundo inteiro, né? Tem mais de, acho que 2.000 terapeutas no mundo que tem esse equipamento. No Brasil, foi vendido mais de 100, mas na prática tem poucos que usam e oferecem isso no mercado. E ele
tem tipo uma inteligência dentro dele, né, do software, que hoje é mais fácil falar isso, porque tem inteligência artificial chegando, que é em novembro, né, agora em novembro, próximo novembro vai completar 3 anos que o ChatGPT chegou no mercado e ficou mais conhecido, e as inteligências artificiais estão vendo o que ela é capaz de fazer. Mas esse software já tinha uma inteligência, né, desde o princípio, foi melhorando a inteligência desse software, e ele é capaz de intercomunicação, de fazer uma intercomunicação, uma comunicação com o seu inconsciente, a sua mente inconsciente, né? E quando você faz uma comunicação com a mente inconsciente, que é praticamente quase tudo que comanda o nosso organismo, o nosso corpo, nossas reações, os nossos desejos, nossos sonhos, nossas falas, tudo vem das crenças, né, que estão enraizadas dentro do nosso inconsciente, como aquela imagem do iceberg, que é o consciente, 1, 2, 3, tem gente que diz que é 5%, e o restante é o inconsciente que comanda a nossa vida. Então, o quanto que ele consegue se comunicar com o inconsciente da pessoa. A gente tem vários vídeos no canal da Caixa Orgânica, aqui no YouTube, que se você digitar Quantic ali dentro do canal, você vai achar os vídeos e a gente explica isso, como é que faz a comunicação. Mas fato é que a grande maioria dos médicos hoje, e a ciência já está se curvando a isso, diz que a medicina do futuro é medicina vibracional e que a maioria das doenças são de origem, a causa é psíquica, Emocional, energética, né, espiritual. Então, o legal dessa tecnologia é que ela faz uma leitura do campo morfogenético da pessoa, do inconsciente da pessoa, através da foto, do nome completo e da data de nascimento. E aí, a partir dos objetivos que a pessoa me passa, né, a gente faz uma ficha da pessoa lá, e essa pessoa vai ser escaneada por essa tecnologia. A tecnologia vai fazer uma avaliação da pessoa, vai ver quais são as frequências que essa pessoa mais está precisando. Então, essa que seria a ficha. Eu peguei a minha primeira ficha que eu fiz lá, tem o nome da pessoa, né? Não, essa aqui já tem, é a ficha, mas embaixo já tem o relatório das frequências que ele já selecionou para me emitir, ó. Você pode ver que aparece aqui, já é o relatório que ele emite depois que ele seleciona as frequências que a pessoa está precisando. Então, existe um banco de dados com mais de 110 mil terapias naturais no banco de dados. Tem um departamento de tirar parasitas, tem o departamento de ervas medicinais, tem o departamento de medicina ortomolecular, tem o departamento para coluna vertebral, como vocês estão vendo ali, nesse relatório que ele emitiu para mim. Ali eu coloquei só um exemplo, tá, gente? Porque no mínimo do mínimo a pessoa vai receber umas 30 frequências. Mas eu geralmente coloco umas 100 frequências. Mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Peraí, como é que mostra aqui, Anderson? Essa do relatório? O que você quer? Essa imagem aqui da... Tá. Ó, por exemplo, quando eu fui montar o tratamento para mim, ou quando eu vou montar o tratamento para qualquer pessoa, eu seleciono o setor de ervas medicinais. Só que nesse setor tem mais de 100 plantas. Mas a tecnologia, ao escanear o inconsciente da pessoa, ao escanear o campo morfogenético da pessoa, a tecnologia que vai selecionar qual planta que a pessoa está precisando. E vai, então, emitir essa frequência para a pessoa. Aí, eu sempre coloco esse departamento para tirar parasitas da pessoa. Aí, a tecnologia faz aquela varredura e vai buscar qual parasita que precisa ser eliminado na pessoa. E já dá uma terapia. E no caso, ela me receitou o coentro. Ou seja, ficou emitindo a planta coentro para mim para fazer uma eliminação de parasitas.
Aí eu coloquei medicina ortomolecular, só que ali tem vários oligoelementos, vários. Ele selecionou para mim o cobalto. Aí eu selecionei coluna vertebral para mim, porque eu fui atleta de voleibol por 10 anos, então minha coluna realmente trabalhou demais. Eu coloquei a coluna vertebral. Ele colocou para mim uma cura de desvios vertebrais, né? E repercussões na torácica 9, que é relacionada ao pâncreas. E por aí vai, sabe, gente? Então eu posso colocar ali selecionar qual floral a pessoa vai receber, qual homeopatia, qual gráfico radiestésico, qual oração, qual ponto de acupuntura. Enfim, é um repertório gigantesco de terapias naturais e isso é selecionado de acordo com os objetivos da pessoa, que ela define, né, no início dessa emissão, e é selecionado pela necessidade que a tecnologia descobre ali ao escanear a pessoa. Então, assim, realmente parece muito incrível, né? A gente ter uma tecnologia que vai emitir frequências à distância para melhorar a nossa saúde, nossa prosperidade, nossa vida, nossos relacionamentos, até mesmo venda de imóveis, a parte profissional. Então, assim, eu recebo muitos depoimentos mesmo de temas dos mais variados. Então, se você tiver também alguma dúvida, se essa tecnologia Quantic de emissão de frequências pode te ajudar nos seus objetivos, aí você me manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou poder estar compartilhando com você depoimentos de acordo com os seus objetivos, né? Porque como tem muito depoimento, então eu já direciono de acordo com as dúvidas de cada um. Eu estou tentando achar aqui os slides, não estou conseguindo. Mas tá, depois eu vejo isso aqui. Então, gente, voltando, a Nayana me cortou, né? O que aconteceu? Eu descobri que a radiônica era muito boa, descobri que podia aplicar a qualquer coisa que você imagina, e eu quis colocar a radiônica para emitir para as caixas orgânicas para ver se melhorava a energia das caixas. E melhorou. A gente fez vários testes, tem lá no nosso canal no YouTube os vídeos, né, que apresentam. Se você não localizar depois, você... O que você fez aqui? Eu queria mostrar o cristal da caixa para o pessoal ver. Tá, tudo bem. Então eu adiciono aqui e remove isso. Pronto. Oh, caramba. Olha só, tem muita coisa aqui. A gente está atrapalhado aqui. Remover aqui o cristal. Isso. Pronto. Esse é o cristal da caixa orgânica lá, que a gente fez a radiônica. Depois isso aqui é outra história, né? A gente evoluiu para o cristal radiônico. Mas quem não achar no nosso canal no YouTube e quiser aprender e entender melhor o vídeo, pede para a gente no nosso WhatsApp, que a gente manda o link específico do vídeo. E a gente conseguiu fazer testes que a caixa orgânica com radiônica ficou melhor do que a caixa orgânica sem radiônica convencional. A caixa orgânica já é ótima, com a radiônica ficou melhor ainda. E daí eu adquiri esse equipamento para tratar as caixas que a gente fabricava, e a Nayana, vendo essa Ferrari, que nem ela falou, disponível na garagem, ali parada, só tratando caixa, ela quis tratar as pessoas conhecidas primeiro, né? Ela própria, a família, e deu muito resultado, deu muito bom. Tem gente aqui perguntando, fale dos casos, conte o que aconteceu, né? E então, daí ela começou, já que ela tinha a prática, era terapeuta, né? Tem várias formações, conte as tuas formações, Nayana, mas só um pouquinho, já vai. E daí ela começou a adotar nas suas práticas terapêuticas o Quantic. E foi tão satisfatório que depois ela praticamente adotou o Quantic como a sua principal terapia clínica. E ela complementa com naturopatia. Mas conta aí. Bem, então, a minha formação na área da saúde começou com a faculdade de Educação Física que eu fiz na Faculdade Federal do Paraná. Depois, eu fiz uma pós-graduação em Yoga.
Então, já fui partindo mais para um lado de práticas mais naturais. Depois me formei em homeopatia, fitoterapia, florais, naturopatia, terapias com cristais, terapias com dança, terapias femininas naturais, assim, em várias linhas. Hoje em dia estou bem mergulhada nas medicinas indígenas, né? Então, tudo isso, todo esse know-how de conhecimentos de terapias naturais, eu vou inserindo no repertório desse Quantec Pro, porque ele vem com um kit ali já de terapias. É um software, né? Um programa, uma inteligência, que já vem com 110 mil tratamentos disponíveis para você oferecer, né, para os clientes. Mas a gente foi incluindo mais tratamentos e hoje a gente deve ter o quê? 125, 130 mil terapias inclusas lá. Fale também não esqueça de falar das coisas que você incluiu lá. Então, eu incluí muita coisa, e assim, o principal é que eu trabalho realmente com plantas medicinais, eu planto lá no sítio, então, tem gente que vai inserir plantas medicinais no Quantec e pega a imagem da internet, eu não, eu coloco foto da planta que eu plantei, que eu cuidei, que ela tem ali todo o espírito dela ativado para trabalhos de cura, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, eu fui inserindo todos esses conhecimentos dos cursos que eu fiz. Tá aqui, ó. Tem gente pedindo aí, mostre a máquina, a FAB L. Então tá aqui o Quantec. Esses cristais, eles usam para efeito estético, né, ficar bonito, e também para ajudar a melhorar, harmonizar o campo em volta aqui do aparelho que emite e faz a leitura do inconsciente e emite para o inconsciente, tanto faz coletivo ou da pessoa, do indivíduo, do que está sendo tratado. O dispositivo está aqui dentro, ó, aqui embaixo. Então, aqui é um circuito eletrônico, né? Que aqui é o cabo que liga no computador, e ele foi fechado com resina, para não ter nenhuma possibilidade de ser descoberto o que tem aqui dentro. Tem que quebrar, cortar. Então, segredo industrial é um circuito eletrônico com um diodo de ruído branco. Então, isso aqui eu posso retirar, ó, dessa placa de vidro, certo? E é um clipe metálico, dourado, mas que o segredo está nessa caixinha vamos aqui virar, caixinha, olha aqui, que é uma resina preta, e só tem uma saída de conexão para o computador. Então, é um efeito estético? É bonito? É lindo. Porém, também tem a sua função, os cristais aqui. É a função para harmonizar, né? O campo da antena que faz a leitura e emite os sinais, que a máquina, o software, envia, regulado pelo operador, transmite. Conheceram? Acho que nunca tiveram tantos ângulos do Quantec assim. Acho que deu para entender bem, né, gente? Então, muito, muito interessante. O JB pediu para contar uns causos, né? Eu vou contar 2 causos dessa semana, gente, porque causo aqui tem vários. Então, Causo ou casos? Agora... Os casos, né? Vamos contar um pouquinho das histórias dessa semana. Eu tenho uma cliente que ela já fez Quantec para ela, para a família toda, eles são empresários, já fizeram para as 2 ou 3 empresas que eles têm, e ela me procurou semana passada para refazer a emissão de uma das empresas deles, que estavam com um problema grave à beira da falência. É uma empresa de transportes, de ônibus, né? E tratores, caminhões, alguma coisa. E eles estavam precisando de 2 coisas. Primeiro, ganhar uma licitação que eles estavam tentando há muito tempo e não estavam conseguindo, não estava saindo a resposta dessa licitação. E a segunda coisa é que eles tiveram um problema grave, chegaram à beira da falência e queriam descobrir o que estava acontecendo. Aí eu refiz, né, a emissão deles,
E em poucos dias eles descobriram qual era o problema de um dos funcionários lá que estava causando essa falência, então puderam resolver o problema desde a raiz, né? E a segunda coisa é que conseguiram ganhar uma licitação para órgãos públicos para fazer atendimento de transportes públicos lá na cidade deles. Então eu fiquei assim impressionada. Ela me mandou até um áudio e falou: Nayana, divulgue aí, poste no YouTube, mas ainda não consegui editar para mostrar. E teve um outro caso de uma senhora que estava hospitalizada, ela teve um AVC e a família solicitou o Quantic. Então, assim, quando a família solicita, eu peço para consultar realmente a pessoa, para ver se a pessoa quer aquele tipo de emissão, se a pessoa gosta dessas questões energéticas e quânticas, né? Então tem que explicar para a pessoa, perguntar e ver se a pessoa quer. Agora, se a pessoa estiver inconsciente, a família pode pedir pela pessoa, mas mesmo com a autorização da família, eu verifico no pêndulo de radiestesia para saber se aquela pessoa quer receber as emissões. Se o espírito da pessoa me responder que sim, que quer, aí eu faço. E aí eu fiz. Ela estava realmente de cama, hospitalizada, estava tomando remédios fortes, praticamente só dormia, e eu fiz a emissão para a pessoa. E no dia seguinte, essa pessoa que estava hospitalizada, ela, assim, meio que ressuscitou. Voltou a falar, acordou, né? Primeiramente acordou, voltou a falar, começou a comer, começou a andar pelos corredores do hospital. Então a família me agradeceu muito porque realmente foi uma melhora muito rápida, né? Então eu contei para vocês 2 desses casos que foram os que mais chamaram atenção essa semana. Não é todo mundo que tem resultados tão rápidos assim. Tem pessoas que levam meses para sentir algum resultado impactante, né? E tem pessoas que o seu processo é mais rápido. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, mas o que eu tenho observado, né, depois de anos trabalhando com essa tecnologia, é que assim se abrem possibilidades que a gente nem imaginava, né? Então, às vezes a pessoa chega para mim com um determinado objetivo e de repente o universo abre tantas portas para a pessoa que você realmente descobre a criatividade divina universal, porque começam a aparecer soluções tão criativas, problemas antigos começam a aparecer soluções, mas assim, a gente acha que a solução vai ser de um jeito e de repente a gente é surpreendido por N maneiras diferentes de algo ser resolvido. Então, isso que eu acho assim muito legal, né? Muito emocionante receber os depoimentos, né? Já recebi depoimentos de melhoras emocionais, melhoras físicas, melhoras financeiras. Eu já tive 2 clientes que tiveram tanta prosperidade financeira com a minha emissão Quantic que eles compraram um Quantic para eles. Foram 2. E é uma máquina que custa bastante dinheiro, né, Anderson? A última vez que eu vi, 14.500 euros, né? Perto de 100 mil reais. Perto de 100 mil reais. Né? Tem gente aqui perguntando o representante no Brasil, né? É o Sérgio Areias. Sérgio Areias. Manda um WhatsApp para a gente, né? Esse número aí, 997325405. E a gente encaminha lá para... Já direto para o WhatsApp da secretária dele. Para você se comunicar com eles lá, se quiser fazer a aquisição do aparelho. Mas como o aparelho é um equipamento, né? A capacidade de operação desse equipamento... Desculpa, gente. Estou engasgado. Capacidade de operação desse equipamento é que faz o resultado ser mais ou menos satisfatório, né? É que nem pegar uma retroescavadeira e dar para uma pessoa que não sabe.
né? Pegar uma máquina fotográfica e dar para uma pessoa que não sabe. O cara vai cavar um buraco, o outro vai bater uma foto. Mas qual que é a qualidade desse resultado, desse trabalho, né? Então, quantos anos você tem de prática de Quantic já, né? O quanto é que quando a gente comprou, as crianças tinham 7 meses e agora elas já estão Com com quase 8 anos. quase Então 8. tem 7 7 anos. anos. 7 7 anos. anos. Já atendeu quantas pessoas? Olha, clientes pagos tem quase uns 600, mas fora isso eu já atendi muitos amigos, a família praticamente toda, né? Bastante pessoas assim. E eu acho assim que é uma ferramenta terapêutica. Então, quando a pessoa tem experiência terapêutica, né, é uma Ferrari. Então, tem que ter um bom piloto para pilotar. E esse bom piloto é um bom terapeuta, no caso, né? Realmente. E o que eu vejo que dá resultado também é a parte da naturopatia. Porque aqui a Maria Laurete disse que ainda não entendeu bem. Maria Laurete, é assim, uma máquina que emite à distância frequências para melhorar a saúde, a proteção, a prosperidade, os relacionamentos, a vida, ajuda a vender imóveis, ajuda a proteger uma residência, ajuda a melhorar a saúde dos animais, dos pets. Um relacionamento. Ajuda a melhorar relacionamentos. Então, assim, isso... Arranjar emprego, mudar de carreira, qualquer coisa. Já tive vários clientes que pediram para isso, para conseguir... Ó, perdi meu emprego, me ajuda aí. Em uma semana, a pessoa foi lá e conseguiu um novo trabalho. Né? E pessoas que melhoraram sua parte profissional, foram, como que fala na empresa? Promovidos. Então, assim, tem N histórias. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Sim. Ela não gosta muito que eu fale isso, mas eu vou falar porque vamos fazer uma associação, uma metáfora, né? Para ficar fácil. Lembra de antigamente, que ainda existe hoje, né? Mas é pouco acesso nas cidades grandes, principalmente no interior ainda se acha alguém, a benzedeira, aquela pessoa que rezava por você para resolver alguma questão que você tinha, e podia ser todas essas questões que a Nayana falou agora, né? De relacionamento, de profissão, de saúde, de prosperidade, de sei lá o quê. E tinha uma verruga, e a pessoa vai lá, à distância, rezava, pedia teu nome, né? Ou às vezes até uma imagem, um endereço, e ela rezava para você e dava resultado, né? Muitas pessoas ficaram famosas fazendo isso, benzedeiras famosas, e é basicamente isso. Os caras inventaram um jeito de uma máquina ficar fazendo orações, rezas, pedidos para o universo, para você, pelo que você quer, que você precisa. Desde que você autorize, não dá para fazer para pessoas que não autorizaram, depois a Nayana fala as exceções aí, né, de pessoas inválidas ou menores crianças, e também que não faça mal aos outros, que faça bem para o todo. É só para o bem do todo. Às vezes você pede assim, eu quero segurar aquele homem, né? Eu quero aquele relacionamento, aquela mulher. Se não é para o bem do todo, que vocês fiquem juntos, não vai dar certo. Não tem como. Né? Então, que seja benéfico, que essa ajuda, que essa bênção, vamos dizer assim, venha para a sua vida, se não prejudicar outros terceiros, que seja bom para todos. E daí, isso assim funciona, né? Então, basicamente, os caras inventaram uma máquina que lê o teu inconsciente, descobre a origem dos teus problemas, tenta informar o seu inconsciente dessas causas e contornar elas, resolver, mudar essas programações que fazem com que você também mude as suas atitudes, seus comportamentos, e você tenha resultados diferentes. E faz com que o universo também conspire a favor de que isso se manifeste, que as coisas comecem a serem atraídas para que aquilo se manifeste. Basicamente, é praticamente assim uma mágica, né?
é uma benzedeira que funciona. E quando não funciona, existem vários casos que não funcionam, né? Quais foram os casos que não funcionaram, as taxas de insucesso de clientes que você... muito poucos, que assim. pediram reembolso, porque é muito importante que as práticas que a gente faz, né, os trabalhos que a gente oferece para a sociedade, para você que está nos ouvindo, a gente sempre oferece com garantia total. Se você não ficar satisfeito, a gente devolve o seu investimento. Você já viu alguém fazer isso com um produto físico? É difícil. Digital, até vai, né? A gente faz com a caixa orgânica, que não é barato, né? E a gente também faz com as terapias, e a Nayana pode explicar isso melhor, né? Com as terapias com radiônica da Nayana, que ela incorpora a naturopatia e tal. Se você não sentir resultado no período do tratamento, você pede o reembolso. Quantas pessoas já pediram reembolso? Dessas 600 que você já tratou? Eu acho que não chegou nem a 5 pessoas. Então, mais ou menos uma taxa de sucesso quase de igual a da caixa orgânica, que mais está de 1,1% de devolução. Dá pelo menos 99% de satisfação, porque a cada 100 pessoas, menos de uma solicitam essa devolução, né? Mas, assim, eu realmente confio plenamente nessas opções quânticas do universo, nessa tecnologia e na naturopatia, né, gente? Porque eu vou receitar para a pessoa uma série de práticas onde a pessoa vai ter os recursos da natureza ali à disposição, né? Com plantas, homeopatias, florais, orações, qual é a atividade física que vai te ajudar a atingir seu objetivo, qual é o ajuste alimentar que eu vou te receitar para você atingir seu objetivo. Então, assim, se você fizer a sua parte com a naturopatia que eu vou receitar, e se você realmente se abrir para receber essas frequências do Quantic, a chance de sucesso é mais de 99%, né? Porque você tem uma ferramenta dessa, uma tecnologia avançada, te enviando as frequências para que o universo conspire a favor dos seus objetivos. E se você conspirar a favor dos seus objetivos fazendo o que for receitado de naturopatia, é sucesso, assim, 99% garantido, né? Realmente, os fatos estão aí para mostrar que tem dado resultado, né? Aqui o JB está perguntando se ajuda para a agricultura, então eu vou compartilhar aqui o que fez eu comprar o Quantic, porque era muito caro, né? E eu vou colocar aqui a imagem. Olha aqui, vamos colocar o contrário, aqui grandão. Então, isso aqui é o site lá da Nayana, né? Do Quantic, que é nayanabregolato.com.br, né? E no site, aqui, ó, no site tem essa história aqui, né? O que é essas coisas aqui? São batatas. Batatas no formato de coração. Essa história está escrita lá no site, e também está no site do Quantic, do fabricante. E foi essa história de relatos de sucesso que fez com que eu acreditasse no potencial dessa ferramenta, dessa tecnologia, e fizesse um investimento aí de R$100 mil para melhorar a energia da caixa orgânica. Porque essa história emblemática. Para mim, foi de todas as histórias que eu ouvi do Quantic, essa que mais me marcou e fez eu tomar a decisão. Foi aquela que virou a chave. Qual é essa história? Teve lá na África do Sul uma geada que afetou a plantação aflorada das batatas, na época de plantio das batatas. Floração matou praticamente toda a produção, e os agricultores da região eram tristes, né, que perderam a safra, e um deles tinha o Quantic, e ele pegou o Quantic e fez uma programação, bateu foto da plantação dele, das plantas também, para colocar e colocou a localização geográfica, a escritura, tudo como informação para o aparelho, né, e emitir frequências para recuperar aquela safra perdida. E ele, durante o pedido, o desejo, né, que ele escreve o que ele quer, que ele está solicitando, ele usou muitas vezes a palavra amor, né, que ele amava o trabalho dele, amava as plantas, amava não sei o quê.
Quando veio a época da colheita, a média das plantações vizinhas de batata foi 10%. Se eu não me engano, foi isso. E a dele foi de 60%. Todos os vizinhos colheram perto de 10% do que estava previsto. A geada realmente acabou com a produção. E ele teve um resultado de 60%. 6 vezes mais, 600% acima dos vizinhos. E ele, a única coisa que fez em relação aos vizinhos foi o tratamento com a radiônica para a recuperação das suas plantas. E na colheita, ele foi surpreendido com, além da quantidade de batatas que ele colheu, tubérculos, né? Muitas dessas batatas vieram no formato de coração. Muitas, muitas, muitas. Sempre existe batata em formato de coração numa colheita. 1, 2, 3, sei lá quantas. Acha-se que nem a banana gêmeas. Vocês já viram banana gêmeas grudada, coisas assim? Acha. Mas não é comum. E o dele veio muita batata fora do comum, com formato de coração. E quando eu li de todos os relatos de sucesso do Quantic, lá que o próprio fabricante oferece para o mercado, né, que se vocês quiserem a gente manda o link dessa página que tem todas as histórias do Quantic lá do vendedor, que ele conta, inclusive, essa história da batata. Vocês mandam o WhatsApp para a gente manda o link da página do fabricante ali. E quando eu vi que esse aparelho conseguiu mudar a genética de uma planta para que ela se restaurasse, regenerasse quando ela estava quebrada, vamos dizer assim, e deficiente, e não ia mais nascer, além de nascer com vigor, quantidade, e ainda responder até a sua forma, a sua matéria, se transformar num coração, eu falei, caramba, isso aí não pode ser efeito placebo. Porque tem caixa orgânica, desculpa, tem tratamento de Quantic, até para melhorar a guitarra. O cara tinha guitarra, não sentia o som que ele queria, achava que tinha alguma coisa, e fez um tratamento de Quantic para descobrir o que tinha na guitarra dele. E ele descobriu que a guitarra foi impregnada na hora da sua manufatura, né, pelo artista luthier, que ele estava com câncer. Nossa. Naquele momento que estava fazendo a guitarra dele. E a guitarra dele só ficava com um som suave, né, gostoso, macio, sedoso, sei lá como é que ele fala, não entendo de música, no momento que ele tocava 2 horas. Depois de tocar 2 horas, a guitarra ficava com o som que ele queria. E depois ela perdia isso. E as fibras da madeira, né, que foi constituída a guitarra, foi impregnada por essa energia de tensão, de contração, que o Dr. Luiz Moura fala muito bem, né, do câncer e da dor, do sofrimento do luthier naquele momento. Da preocupação, do medo, né? Então ele estava produzindo um instrumento musical e a madeira absorveu a energia ruim da doença e a madeira ficou tensa. E afetava o som do instrumento musical. Depois de tocar 2 horas, a madeira relaxa já. Porque a própria música é uma terapia, as suas né? fibras, então... e o som ficava bom. E ele descobriu isso através do Quantic, fez um Quantic para descobrir por que a guitarra dele não tinha o som sedoso, macio, sei lá, que ele queria. E relata essa história. Ele foi investigar e descobriu que realmente tinha fundamento e foi atrás da informação e achou o luthier, a história do cara e não sei o quê. E o cara nunca imaginou que ele, naquele estado, ia impregnar o instrumento que ele estava fazendo e o instrumento ia ficar prejudicado pro resto da vida dele. Então... Cara, é cada história maluca, assim, só que quando eu vi a batata em formato de coração, eu falei, cara, isso aí deve ser fantástico. É real, né, gente? E daí eu adquiri, né? A Daiana até ficou maluca, eu já fiz várias loucuras assim. Ela falou, cara, tanto dinheiro, você não sabe, você nunca viu, você não sei o que, você é louco. E pronto. Daí, hoje ela agradece, né? Porque agora tem que agradecer publicamente. Que ela se apaixonou. Porque é uma tecnologia que funciona. E usa isso muito, muito, muito. Porque eu uso, né? Então, eu uso muito bem usado, com amor, com carinho.
No meu curso de medicina indígena, eu faço um curso com um xamã muito renomado, é um dos mais renomados no mundo. O nome dele é Stan Shania Tehuan Tepelt. E ele ensina para a gente, ele fala, olha, uma das melhores coisas que alguém pode fazer por outra pessoa é rezar por essa pessoa. É do fundo do seu coração desejar que aquela outra pessoa melhore, fique bem. Quando uma pessoa faz isso por outra pessoa, é emanado muita luz e muita cura para outra pessoa. Então, por isso que quando o Anderson fala assim, o quanto é que é como se tivesse alguém rezando por alguém de verdade rezando por alguém é melhor do que o Quantic. Mas quem que vai ficar rezando pela outra pessoa todos os dias, de 2 em 2 horas? Né? Porque o Quantic emite as frequências todos os dias para a pessoa, de 2 em 2 horas. No caso aqui, eu faço pacote de 9 meses, então fica emitindo por 9 meses. Mas quando eu estou preparando a emissão da pessoa, eu fico ali rezando para a pessoa também. Então, eu aplico várias coisas. Esse é um assunto que eu gosto de falar, eu gosto no sentido, acho muito importante falar. Porque você já viu um fotógrafo que chega ali e fotografa e vai embora, faz o serviço em 10 segundos, e o outro que prepara o cenário, a luz, a maquiagem, a roupa, o cabelo e não sei o que, o cenário, né, tudo, e os equipamentos dele, a iluminação, né, as regulagens de, sei lá o que, de fotografia, e demora 3, 4, 5 horas para fazer o trabalho dele, depois vai embora do mesmo jeito. Por que eu falei que tem mais de 100 Quantics no Brasil? Foram vendidos mais de 100 equipamentos do Quantic no Brasil. Mas, na prática, quantos estão oferecendo isso no mercado e atuando? Uns 15, 20, né? Com relativo, vamos dizer assim, mercado, sucesso, clientela. O resto não atua, porque comprou e não conseguiu usar, porque tem que ter a capacidade, a expertise de você trabalhar com terapias, com o ser humano, né, a psicologia das pessoas também. E fora isso, a Nayana é muito CDF, é muito disciplinada, é muito metódica, e ela incorpora nos seus tratamentos, nas suas terapias para os seus pacientes, inclusive, principalmente com o Quantic, a mesma exigência que ela faz sempre, para ela e para a família, para todo mundo. Então, ela não senta ali e faz o teu tratamento em 10 minutos, vira as costas e entrega para você, e se dane, e levei teu dinheiro em 10 minutos. Tá? Ela dá toda uma assessoria, um acompanhamento, né? Antes, durante a programação, ela reza, se defuma, se benze, se concentra, se conecta, tenta se conectar com essa pessoa, o que ela pediu, faz a programação rezando, enquanto a máquina está processando o que ela está buscando de informação dessa pessoa e oferecendo de sugestões de tratamento, ela fica fazendo todo um ritual, é uma cerimônia, o que a Nayana faz, e que depois ela ela lê, interpreta, passa para a pessoa, ajuda explicando e dá acompanhamento permanente durante todo o tratamento para tirar as dúvidas. Então, tem gente que tem o Quantic, chega ali, pega a tua foto, não sei o que você quer, escreve, manda fazer rodar, entrega para você e vai embora. É aquele fotógrafo que foi ali em 10 minutos foi o serviço. E a Nayana é aquela fotógrafa que foi lá e ficou 5 horas, 3, 4, 5 horas fazendo. Tanto é que a agenda dela é lotada, porque ela não tem absurdos números de clientes, não. É porque ela dá todo o atendimento. Eu levo 1h30 para fazer a programação do Quantic e da naturopatia de cada pessoa. No mínimo, né? No mínimo. 1h30, realmente, porque ela faz um de manhã e um à tarde. E olha lá, se ela faz 2 por dia, é muito. É muito. Geralmente eu faço 1 por dia, porque eu também me dedico à caixa orgânica, né, gente? E a família, e as coisas. E família, são 3 filhos, e como eu trabalho com as plantas e tudo, aí você tem que cuidar das plantas também, né? Porque daí as plantas vão te cuidar de você, então
Aí tem toda essa Então, dedicação, ela né? coloca muita energia nesse processo. Ela se desgasta bastante. Por isso que ela também não consegue fazer muito. Vocês já foram em benzedeira? Eu fui aqui na minha cidade várias vezes. A gente foi muito. A benzedeira se esgota de benzer as pessoas. Ela não consegue atender muitas pessoas, e principalmente as pessoas que estão com uma carga energética muito pesada. Então, ela precisa descansar, repousar, se recuperar para fazer novos. E basicamente isso que a Nayana passa também, né, Nayana? Mas então, deixa eu contar aqui, você falou da benzedeira. Então, assim, nós, gente, vocês sabem, com a Caixa Orgânica, a gente tem uma missão de vida que não é brincadeira. Nós estamos representando nesse planeta uma cura através de energia. Então, vocês devem imaginar... Ou se não imaginar, vão saber agora. E que também a gente está na internet. Então, assim, são muitas energias intrusas querendo atrapalhar o trabalho de quem está à frente de um trabalho de luz. Então, a gente sempre foi muito em benzedeiras. Muito. A gente ia na benzedeira antes do Quantec. A benzedeira chegava a chorar, gente, depois de rezar para a gente. Chegava a chorar. A gente ia presencialmente nela. Ela falava, meu Deus, vocês estão muito carregados, meu Deus, o que vocês fazem? Ela bocejava, ela chorava, ela ficava fraca. Eu agradecia, levava presente, porque essas benzedeiras, elas não podem aceitar nada de pagamento. Então, eu levava presentes, porque eu sabia que elas estavam ali realmente me ajudando muito, né? Aí tá bom, aí a gente comprou o Quantec, eu já fui lá, já me armei meu Quantec com tudo que é coisa de proteção e bombardeei o Quantec para mim, para o Anderson, para a família toda. E fui na benzedeira de novo. Aí ela falou assim, nossa, mas o que aconteceu? É a primeira vez que vocês chegam aqui que vocês não estão tão carregados. Aí eu falei, a gente está fazendo um procedimento aí com um computador que é meio... outro benzedeira. Não, a gente falou que era uma máquina de computador e tal, não dava para explicar muito bem, porque a pessoa não iria entender exatamente, mas assim, na prática a gente sentiu essa diferença, né? Bom, eu estou com várias perguntas aqui, como é que está a transmissão aí, Anderson? A gente já está encerrando, falta 12 minutos para a gente encerrar, mais ou menos, a programação aqui nossa. Então, quem tiver alguma dúvida, pergunta. Tem gente que perguntou aí quanto é. E tem um bônus para quem ficar aqui até o final. Para quem ficar até o final, para quem ficar até o final e adquirir a emissão frequencial essa semana e que participou da live, né? E então eu vou dar um bônus de aumentar a emissão de 9 meses para 10 meses, tá? O valor dessa emissão frequencial de 9 meses, que eu vou estender para 10 meses nesse bônus dessa live, né? Dessa semana, o valor é R$ 1.269 para esses 9 meses de emissão e para também a consultoria de naturopatia e esse acompanhamento de 9 meses, tá, gente? Que eu fico ali realmente à disposição para tirar todas as dúvidas, porque eu realmente quero que a pessoa fique melhor, tá? E esse melhor a gente não sabe o que vai acontecer, porque o universo é muito criativo. Isso eu garanto para você. Ele traz, assim, possibilidades incríveis. Renata disse que é a primeira vez que ela está aqui. Seja bem-vinda, viu, Renata? Aparecida de Souza. Quanto tempo dura o tratamento? Maria então, a princípio, Cida. Eu faço o pacote de 9 meses. Tem gente que, assim, o mínimo é 3 meses, mas eu não faço mais de 3 meses. Eu só faço esse pacote de 9 meses mesmo. A Renata perguntou se ajuda para pressão alta. Olha, Renata, ajuda sim, tá? Ajuda sim. Principalmente porque eu também vou receitar da naturopatia exercícios de respiração que regularizam a pressão, florais que ajudam a tranquilizar o sistema nervoso, né? Porque a pressão alta é o que? A pessoa está sob pressão emocional,
a gente não sabe, né, o que se passa na vida da pessoa, mas ela está por dentro e por fora sob pressão. Então, existem plantas, existem práticas que ajudam tudo isso, tá? E existe também um mapeamento de traumas que eu ensino para as pessoas, que dali é o mapa que vai te guiar para você se livrar das suas crenças limitantes também. Então, dentro da naturopatia, eu ensino muita coisa mesmo que dá bastante resultado. Estão perguntando como é que faz para adquirir. Tem aí também a página sua no YouTube, né? O canal no YouTube da Nayara. Então, gente, olha, para adquirir é só passar uma mensagem para mim lá no WhatsApp, tá? No nosso WhatsApp, você Tá aqui manda embaixo, mensagem. Isso. WhatsApp 359-9732-5405. Isso, e aí a gente combina tudo aí por esse WhatsApp. Mas eu quero pedir para vocês me ajudarem, gente, me dar uma força lá no meu canal do YouTube. Eu tinha um canal do YouTube bem forte, né? Bem, como é que fala? Popular. Só que ele foi deletado. E agora eu estou começando do zero, estou começando tudo de novo. Então, quem puder curtir, se inscrever na página, eu agradeço, porque daí me ajuda bastante, né? E ali tá cheio de vídeos, cheio de depoimentos em vídeo, tem vídeos explicativos sobre o Quantic, tem depoimentos de várias coisas, de prosperidade, de saúde emocional, de saúde física, de venda de imóveis. Então, é uma boa fonte de pesquisa ali, o quem quiser saber a fonte de pesquisa lá do Fabricante, ele também tem todas essas histórias da batata, da guitarra, de um monte de coisa, né? Teste de planta, a pessoa testou com flores, né? Jardineira na janela, e as mesmas flores plantadas no mesmo dia, na mesma casa, na mesma parede, que pega a mesma sol, chuva, e a flor tratada com quanto que floreou muito mais do que a flor não tratada. Então, se as plantas que não têm, vamos dizer assim, consciência, né, respondem, imagina quem tem, né? Não é efeito placebo, né? E animais que trataram animais, trataram situações empresariais, de sociedade, de tudo que você possa imaginar, você pode tratar. O cara foi tratar guitarra, o outro foi tratar batata, então o que não pode, né? Tem gente que trata plantação para não ter insetos, então, não ter formiga, não ter grilo. Eu quero contar um tratamento que eu fiz. A possibilidade digamos assim... É infinita. Infinita. Pense em alguma coisa eu fiz um tratamento para uma plantação de morango que a agricultora não conseguia ir para frente com essa plantação de morango, sofria ataques de formiga. Ela lutava e não conseguia ir para frente com essa plantação de morango. Aí eu fiz o Quantic para ela e apareceu muita frequência de constelação familiar. Eu falei assim, escuta, tem algum conflito familiar envolvido nessa fazenda, nessa plantação? Ela falou, tem. Ela falou, o meu sócio é o meu irmão e ele é uma pessoa muito complicada, ele está boicotando aqui o nosso trabalho na fazenda. Eu falei, então, é isso que as formigas vieram te mostrar no seu morango, que vai ter que resolver esse conflito familiar. Então, assim, o legal é isso, né, gente? É que você recebe pistas da real causa do problema. Então, a gente nunca sabe qual é a pista que a pessoa vai receber. Dá encaminhamento, no caso, indicou pessoas que fazem constelação familiar, a pessoa foi lá, fez, daí o que aconteceu? Eu sei que ela teve que passar por todo um processo nessa relação com o irmão, na relação com a família, ela fez vários procedimentos para curar conflitos familiares, né? E, no final das contas, conseguiu. Mas como não era algo que dependia só dela, dependia de entrar em acordo, né, com esse irmão, que também era proprietário. Mas aí eu sei que, no final das contas, deu tudo certo. Se eu não me engano, ela comprou a parte do irmão dela e aí ficou só por conta dela e aí acabou dando certo, né? Deu morango? Aí deu morango, depois começou, ela falou que foi todo um processo de cura dentro da família, né? Então, assim... E ela foi lá pedir para os morangos, nem pediu para isso. Exatamente. Olha só como é que as coisas estão interconectadas, né? Então... Tudo faz parte de tudo, né? Somos
partes de um todo. Então, ela, talvez até o inconsciente dela, né, chegou até, né, a nós, a Nayana e tal, buscando essa terapia, esse tratamento, que, de repente, ela estava querendo, pedindo, precisando, e se fosse falar, eu quero me harmonizar, resolver o meu conflito familiar com meu irmão, talvez ela nunca tivesse coragem. Foi através de uma formiga, do seu morango, que ela resolveu esse problema. E essas coisas são muito, digamos assim, misteriosas e muito impactantes sabe, a gente não consegue, tem cada história, que nem essa da guitarra que eu contei, por exemplo, que, cara, a gente não consegue ver aonde que vai dar. E aí que é a graça, o mistério. Você descobre coisas que você nem imaginava, entendeu? Um filme de aventura, mas tem que também saber interpretar esse relatório, né? Porque ele não te manda, o relatório manda para as frequências que vão ser emitidas para a pessoa. Agora, eu, como terapeuta, vendo tipos de frequências que se repetem para um mesmo direcionamento, dali você, como você sabe, né, tirar a palavra da letra, você, né, como terapeuta, ali que a gente investiga com a pessoa, né? Beleza, nós temos ainda 4 minutos. Aqui, lê o depoimento. Sou cliente da Nayana há mais de 5 anos, com grandes resultados. Quem é? Norma? A Norma Lúcia. Em tudo que fizemos, garanto a vocês que funciona de verdade. Mas funciona para todo mundo? Não, para 1% não. Para 1% não, porque a pessoa está bloqueada, né? Mas, assim, tem gente que acha que não funciona, mas está funcionando, né? Está funcionando, só que de maneira invisível. Então, a Aparecida perguntou se tem aparelho que pode medir a energia vital dentro da caixa. O pêndulo de radiestesia, ou o dual hold, né? São aparelhos de radiestesia, de radiônica. Tem um aparelho que era fabricado no Canadá, eu comprei, mas a gente não conseguiu ter muitos resultados ali. Dizia que era medidor de energia vital com a concepção desenvolvida, elaborada a partir dos conceitos do Reich. Mas esse aparelho está lá no Unicamp agora, e no trabalho de doutorado lá da Gabriela, que está fazendo a pesquisa em cima da caixa orgânica, né? Já tem até um resultado já publicado em revista científica, em congresso científico em Florianópolis, da caixa orgânica. Essa aí é outra história que a gente vai publicar aí nos próximos dias, próximas, sei lá, lives mesmo, não sei. E que uma banca interdisciplinar, né, de várias cadeiras, várias especialidades na Unicamp, fizeram testes com a caixa orgânica e já emitiram lá alguma coisa lá, que depois vocês vão saber, que tem alguma coisa dentro da caixa orgânica assim que muda o resultado dos testes. Isso sim. Eu quero responder a pergunta da Simone. Cadê? Aqui, ó. Aqui? Isso. Esse aparelho limpa as energias de baixa vibração, como arrependimento, decepção, consequentemente ódio. Então, Simone, esse tipo de questão do emocional, geralmente a gente trata com florais, tá? Porque as flores que são um remédio da farmácia divina, da farmácia natural para o nosso emocional. Então, a gente coloca florais na emissão quântica, a gente receita florais para a pessoa, tá? Mas essas sombras, elas têm que ser mapeadas pela própria pessoa. Porque, assim, aí, senão, quando acabar a emissão e acabar o floral, o sintoma volta. Então, aí é que entra a naturopatia, e aí é que entram os exercícios de autoconhecimento que eu passo para os meus clientes dentro da naturopatia, para que essas sombras sejam mapeadas, e existem maneiras de você mapear seus traumas, mapear suas crenças limitantes, e uma vez que você mapeou e que você fica atento a esses gatilhos emocionais, você consegue reverter isso de verdade, na raiz mesmo do seu coração, tá? Então, as plantas, os florais, eles vão nos ajudar
né? E realmente amenizam os sintomas até que a gente consiga iluminar essas sombras. Mas o que eu sempre recomendo é faça a atividade do mapeamento dos traumas e do mapeamento das sombras, porque aí sim você elimina lá na raiz da raiz da raiz do problema. Mas eu gostei dessa pergunta e também estou querendo aproveitá-la. O quanto que, no caso, não ajuda? Não vale a pena ela fazer ou vale? Vale sim, é o que eu falei, porque vai ser emitida a frequência de florais que vão ajudar a amenizar esses sintomas. Mas esses são sintomas, né? E vai descobrir muito mais Então coisas, a né? pessoa está arrependida, por quê? Porque houve um problema, houve um conteúdo emocional que ainda não foi digerido, que ainda não foi compreendido, que ainda não foi perdoado. Então a gente vai ter que dar um jeito de encontrar esse perdão, porque quem está sentindo ódio é porque ainda não conseguiu perdoar, certo? Então o floral vai ajudar a amenizar esses sentimentos, mas esse sentimento ele não desaparece do nada, entendeu? Ele precisa ser mapeado, ele precisa ser digerido, ele precisa ser processado e existem uma série de métodos e técnicas dentro do Quantic e dentro da naturopatia que vão ajudar a pessoa Mas a realmente eu ter quero, essa eu cura. quero dizer uma coisa que talvez esteja errada, você vai me corrigir. No caso dela, de repente o Quantic indica um cristal, indica um floral, indica uma homeopatia, indica uma atividade física, indica alguma coisa, porque ele, vamos dizer assim, percebe que essa energia vai ser, vai ser melhor trabalhada se tiver o apoio desses elementos. Claro, é para isso que existem as forças da natureza, para ajudar. Mas, assim, o trabalho interno que cada um tem que fazer consigo mesmo não pode ser terceirizado. Tem coisas que só cada pessoa pode fazer por ela mesma para ter a cura verdadeira. Mas ela acaba tendo ajuda, apoio e mais disposição e coragem para enfrentar isso. Essas frequências do Quantic vão dar todo um suporte para a pessoa, para ela tomar a decisão dela enfrentar aquilo que está dentro dela, né? Porque você recebendo frequências de cristal, de homeopatia, de floral, de acupuntura, de gráfico radiestésico, de uma série de coisas, isso dá um suporte para a pessoa realmente ter a disposição, a energia, a coragem de olhar para dentro de si e partir para esse trabalho de autoconhecimento. E tem mais uma coisa que eu gosto disso, né? Talvez vocês não concordem, né? Mas você não está aqui, Simone, à toa, né? Você chegou por causa de algum chamado, alguma coisa que você sente, teu inconsciente te trouxe aqui, né? E não foi à toa. Eu acredito muito nisso. Não existe coincidências, não existe acaso. Tudo tem alguma explicação, né? Então, de repente, era para você conhecer essa melhor e mais esse recurso, e quem sabe você daí decidir se experimenta ou não. Porque outros recursos e outras coisas existem por aí, né? E não custa você testar? Custa. Geralmente custa tempo e dinheiro. Aqui, se der certo, você se deu bem. Pagou pouco para encaminhar a solução. Se der errado, devolvemos o seu dinheiro. Errado, né? Nunca vai dar, tá? Porque sempre você vai achar alguma coisa, né? Errado nunca vai dar. Não vai, talvez resolver 100%, vai ajudar a encaminhar e vai... Sempre vai ajudar. Só que tem pessoas que demoram para ver a materialização daquela ajuda. Tem pessoas que conseguem ver mais rápido. Isso né? Então, gente, já deu, a gente tem que ir por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais uma live falando do Quantic, explicando mais, contando mais casos ou causos, que a Ana falou, né? A gente volta aqui outras vezes, né? Deixem suas dúvidas, façam perguntas lá nos comentários que a gente vai responder daí. E a agenda da Nayana para o mês que vem desse mês já está cheia, né? Começou já está cheia. Geralmente já começa o mês com a agenda do mês cheia, tá, pessoal? No mês seguinte cheia. Então, né? Assim, geralmente o pessoal descobre essa tecnologia, descobre essa emissão e já, eu quero fazer amanhã. Olha, amanhã não dá. Assim, se for um caso muito grave, eu até fico até mais tarde, faço,
Mas, assim, como eu tenho 3 crianças, né, gente? Então, não é mole, não. Então, eu sugiro que quem esteja com pressa, que confirme logo, né, a sua inscrição, que aí já entra na agenda já entra na fila de julho. E agora, se eu não me engano, a próxima vaga é para o dia 10 de julho, né? Isso agora. Então, um mês de um mês de antecedência. Então, se você tiver alguma dúvida, passa a mensagem lá, eu vou esclarecer tudo certinho, vou compartilhar os depoimentos que têm relação aí com seus objetivos, né? E lembrando do bônus dessa live, o bônus dessa semana, para quem assistiu essa live até o final. Então, é o prolongamento de 30 dias a mais na emissão. Tá, a Aparecida está perguntando se a live vai ficar gravada, e a Eliane, como faço para ver a live toda? Então, você vai no canal da Caixa Orgânica, que a gente está fazendo no canal da Caixa Orgânica, a gente vai salvar esse vídeo também e vai publicar ele como vídeo no canal da Nayana, Nayana Bregolato. Isso. Mas vai no canal da Caixa Orgânica, aí tem a aba lá, vídeos, e tem a aba também chamado ao vivo, né? E daí você clica em ao vivo e você vai ver as lives que foram feitas. E vai estar em ordem, provavelmente você coloca na mais recente. Mas geralmente é só clicar no mesmo link que a gente enviou para vocês, que a gente enviou o link para convidar para participar da live. Se a pessoa veio pelo link, né? Se você clicar nesse mesmo link, vai sair na live gravada. Ou então, anota aí o nosso WhatsApp, que a gente como é que se chama? Tá aí o nosso WhatsApp, que a gente manda o link para você, aí você assiste. Vai ficar gravado assim. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado e tragam mais questionamentos, dúvidas ou pedidos para as próximas lives do Quantic, que a gente vai responder todo mundo. Agradeço aí a participação de todos. E se alguém tem mais uma pergunta, a gente vai responder mais uma só, e acabou. Daí a gente vai se recolher. E eu vou pedir uma ajudinha, né, pessoal? Já pedi, mas quem puder curtir a minha página do YouTube, Nayana Bregolato, lá no YouTube, que eu estou tendo que começar do zero um canal no YouTube, porque o meu foi deletado. Então, quem puder me ajudar, aí eu agradeço. Se inscrever, assistir os vídeos, tem muito material legal ali, viu, gente? Tem exercícios, tem aulas de yoga online, tem entrevistas, assim, com pessoas que são referências da saúde natural aqui no Brasil. Tem várias, nossa, tem informação ali de tudo que é coisa boa que a gente pode encontrar. Tá bom. Gente, obrigado por tudo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Até a próxima, gente. Obrigada por tudo e gostaria de fazer um último pedido. Hoje no calendário maia é dia da gente agradecer a terra, de agradecer a natureza, a terra e as forças femininas. Então, que todas as mulheres sejam honradas e respeitadas, que a Mãe Terra seja honrada e respeitada, que a Lua seja honrada e respeitada, porque todas essas forças da natureza estão dentro de nós também, né? Então, que a humanidade desperte para cuidar da natureza e cuidar da terra e se alimentar dos alimentos que vêm diretamente da terra. Porque a terra é a nossa mãe, né, gente? Nós viemos da terra, voltaremos para a terra. As plantas são combustível para o nosso corpo físico, as flores são remédios para o nosso emocional. Tudo que vem da terra é divino e é maravilhoso. Então, vamos cuidar da terra. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.